com muita alegria em nosso coração de poder juntos compartilhar aí de mais uma porção da palavra do Senhor. E esse privilégio muito alegra o nosso coração, nos enche de alegria, né? E também nos enche de alegria de saber que você é presente conosco aí nesse culto Vida em Cristo. Pessoas aqui bem de pertinho, né, olha? E pessoas bem, que está bem distante de nós, distante pela distância, né? Pelo local, pela localidade, mas onde quer que você estiver, quer seja pertinho, quer seja distante, que a graça do Senhor possa ser presente na sua vida, te abençoando, te cercando com todos os cuidados, abençoando a sua vida, a sua família e os seus projetos de vida. Querido, para a nossa meditação, trago uma meditação bem rápida, bem objetiva, mas o assunto ele é muito interessante. O seu microfone está aberto aí, viu, Áurea? Me ajuda aí. O livro é Salmo capítulo de número 90. Salmo capítulo de número 90. O versículo é apenas o versículo de número 12, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração, ele alcance a sabedoria. Tem versão que fala um pouquinho diferente, né? Ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcance um coração sábio, né? É a mesma coisa, mas essa é uma versão mais conhecida da gente, né? Mais conhecida. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no seu entendimento, meu querido. Para que você possa aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento da sua vida você já fez um pedido a Deus. Quer seja em um momento de oração, quer seja ali andando na calçada, diante de uma situação que você está vivendo, né? As possibilidades de coisas, né? Com possibilidades de acontecer, e você reconheceu na grandeza de Deus o suprimento, e aí você, por certo, você fez um pedido ao Senhor. Isso aí é algo que todos aqueles que acreditam em Deus, todos aqueles que reconhecem a Deus, um dia já fez um pedido. Nós já fizemos muitos, né? Olha, fazemos muito e todos os dias, né? Muitos e todos os dias, por nós, por pessoas. Queridos, fazer um pedido a Deus é algo que faz parte da vida de todas as pessoas que reconhecem ao Senhor. E pedir é coisa que nós sabemos muito bem. Se a gente parar para analisar, antes de saber falar, nós já sabemos pedir. Antes de saber falar, nós já pedimos com sinal, né? Quando éramos crianças, ainda no colo da nossa mãe, nossos filhos, nós lembramos muito bem disso, né? Não sabia falar, mas apontava a mãozinha ali para que ele queria. Então, saber pedir, querido, é algo que nós sabemos bem antes de sabermos falar. E o Senhor nos manda pedir. Nós pedimos porque o Senhor, ele deu para nós essa condição, ele deu para nós esse recurso, né? E ele espera que você pede mesmo, né? E a palavra fala, pedir e dar-se-vos-á, né? Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e encontrar. Então a palavra do Senhor nos dá esse recurso e nós temos que verdadeiramente pedir, né? Se é que nós acreditamos. Então quem acredita, pede. Fechando aí, pedir faz parte da história de todos aqueles que acreditam no Senhor, de todos aqueles que reconhecem o Senhor. Pois bem, chegamos no texto aqui que nós acabamos de escolher para a meditação, né, neste momento de reflexão, e é justamente aquilo que estamos falando aqui. Aqui vai falar acerca de um pedido. E interessante que esse salmo aqui, salmo de número 90, né, ele é uma oração. Ele é uma oração de Moisés. E é um salmo muito bonito, todos os seus versículos. Eu estava lendo ele agora, já li ele algumas vezes, estava lendo ele, né, momentos antes de vir para cá, e como a gente entende a grandeza de Deus, né, na criação, como a gente entende a grandeza de Deus, né? Como que a grandeza de Deus se revela em um coração tão pequeno como o do homem, né? Um coração sensível, porque só reconhece a grandeza de Deus quem tem a sensibilidade do Espírito. E Moisés, com essa característica aqui, ele enxerga isso em Deus. E dentre tantas as declarações que ele faz nesse Salmo 90, ele faz declaração
E ele faz essa petição. E essa petição aqui, no versículo de número 12, que foi o versículo que escolhemos, ele vai falar assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ou conforme falamos em uma outra versão, ensina a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ou seja, o que ele está pedindo aqui? O pedido dele aqui é um pedido completamente especial. É um pedido que ele se diferencia da maioria das coisas que ao longo de nossa vida nós pedimos. Por que que nós pedimos? Porque também nós temos necessidades, né? Nós pedimos pela nossa saúde. Nós pedimos pela nossa família, nós pedimos para que o Senhor abra porta de prosperidade no nosso lar, nós pedimos para que o Senhor abençoe a mesa, né, que nunca falte o pão de cada dia. Nós pedimos, queridos, por pessoas, né? Nós, em nossa oração, nós pedimos e pedimos e pedimos muitas coisas, né? Fazemos também e demonstramos também a nossa ação de graça. Mas quando nós paramos aqui e analisamos o pedido deste homem aqui, nós vamos ver que é um pedido diferenciado. Ele não estava pedindo para o momento, né, como o alimento, como a saúde. Não, ele estava pedindo aqui para o futuro. Ó. Esse pedido aqui é um pedido que você recebe, desfruta dele agora, e ele se estende a futuro. E não um futuro para daqui 1 ano, 2 anos. Não, aqui o retorno é eterno. Então o que ele pede aqui ao Senhor? Ele está pedindo sabedoria. Em outras palavras aqui, o que ele está falando assim: Senhor, me dê sabedoria, porque eu quero ter um coração sábio. Quando nós chegamos aqui, queridos, a gente tem que parar um momentinho, né? Porque isso é precioso demais. Porque falar de sabedoria é algo que não nos preocupa tanto assim. Nós não nos preocupamos com sabedoria, nós nos preocupamos com conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. Nós nos qualificamos para tantas coisas nesse mundo, mas sabedoria não. Sabedoria não se adquire num banco de escola. Conhecimento sim, qualificação sim, né? Mas a sabedoria, que quando nós falamos de sabedoria, nós falamos de céu, olha. É o céu se manifestando a favor da pessoa, trazendo sobre ele um comportamento que quem não tem sabedoria não tem este comportamento. Então, quando Moisés ele faz esse pedido a Deus, um coração sábio, é porque ele via um pouquinho à frente. Quem não tem essa preocupação de ter um coração sábio, quem não se preocupa, olha que coisa interessante, ó, vem aqui agora. Quem não se preocupa em ter um coração sábio, mais tarde vai se preocupar com as consequências de ter um coração que não teve a sabedoria. Por quê? Porque falar de sabedoria, nós estamos falando de atitude certa. Sabe o que Moisés pediu aqui? Olha? Na realidade, o que Moisés pediu aqui só foi uma coisa: Senhor, me dá uma vida de acerto. Me dá uma vida de acerto e que todos os erros ficam longe de mim. Em outras palavras, esse foi o pedido de Moisés aqui. Um coração sábio, querido, é um coração que acerta. Um coração sábio é um coração de boas decisões. Um coração sábio é um coração de um correto posicionamento. Um coração sábio é o coração que não se deixa levar por emoções. Isso é que é um coração sábio. Um coração sábio é aquele, querido, que não é atraído por olhos, nem olfato. Um coração sábio é aquele que não anda por razão, mas ele anda pelo entendimento e o discernimento da ação de Deus na vida dessa pessoa. E só isso, somente esse recurso nos faz livrar de erros que traz grandes prejuízos aí para a nossa vida, podendo estender a prejuízos eternos. Hoje pessoas carregam grandes marcas, queridos, grandes tragédias, né? Tristes lembranças. Por quê? Porque não tiveram um coração sábio, não tiveram uma atitude com sabedoria, e as suas más escolhas aí fizeram entrar por caminho que lhe trouxeram grandes prejuízos. E mais. Prejuízo para ele e prejuízo para sua família. Ivan, muitas vezes eu me encanto com alguma coisa quando fala de sabedoria. Porque
quando a gente está pensando sobre sabedoria, às vezes a gente fala da nossa mente, a gente pensa só na nossa mente, que é a sede do pensamento, né? A nossa mente. O nosso coração já é a sede do sentimento. Aí, quando a gente fala de coração sábio, aí às vezes a gente questiona assim, por que então não falar de mente sábia? Porque é a nossa mente que precisaria de sabedoria. Mas não, a sabedoria no coração, ela faz algo maravilhoso, porque o sentimento toca o nosso coração e se ele for sábio, nós vamos resolver aí grandes problemas, grandes decisões, né? E coisas como lá em primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 16 ao 28, que está narrado lá aquela história das duas mulheres, aqueles dois bebês. Eu gosto muito daquela história ali. Quando Salomão foi ali chamado para resolver aquele problema. Grande problema, né? Grande problema. E quando se trata de filhos, quando se trata de bebê, é uma coisa que toca o nosso coração. Eu creio que ali, aquele assunto ali tocou profundamente o coração de Salomão. E ali o que ele fez? Ele tinha um coração sábio, porque todos sabem que foi algo que ele pediu ao Senhor e ele tinha, né? Como diz o povo da roça, ele tinha de sobra, né, irmã? Sabedoria. E ali ele deixou o coração dele transbordar a sabedoria naquele sentimento que ele teve ali por aquelas duas crianças e resolveu aquele problema de uma forma linda e maravilhosa. Então, ter um coração sábio é melhor que ouro e melhor que prata mesmo, como nós lemos no início do programa, porque você poderá vencer grandes desafios, tomar decisões muito grandes, muito acertadas, se você tiver realmente um coração sábio. E quando a gente analisa isso aí, a hora que você está falando, né, ter a sede, né, o coração como sede da sabedoria, não é isso? A gente começa a ver que o erro da humanidade está aí, em sua maioria. Por quê? Porque as emoções, as emoções nos faz tomar atitudes, né, que mais tarde elas podem trazer grandes marcas, né? Sim. E quantas pessoas que hoje falam assim, eu poderia não ter feito. Por um momento só um momento tomado pela emoção, eu poderia não ter feito. Eu poderia, mas eu fiz. Eu poderia não ter falado, mas eu falei. Eu poderia não ter agido desta forma, mas eu agi. Tudo levado pela falta de sabedoria, tomado pela emoção. Queridos, muito cuidado com as suas emoções. Muito cuidado com esses sentimentos que tomam o controle de sua vida. E quando você menos se depara, né, com você mesmo, quando você nem percebe, mas você é tomado por um sentimento, e esse sentimento ele toma o controle de sua vida, e quando você vê, você já fez o que você nunca deveria ter feito. Você falou aquilo que você nunca deveria ter falado. E pensou, né? Aquilo que você nunca deveria ter pensado. Por fruto de emoção, muitas pessoas contabilizou tragédia na sua vida. Então o que Moisés pediu aqui foi uma vida sem emoção. Ele pediu uma vida na razão. E na razão de quem? Dele não. Na razão do Espírito de Deus. Na razão do Espírito, ou seja, no entendimento do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, ele está falando assim: Senhor, guia a minha vida, porque somente através da tua orientação, somente através do teu direcionamento, dia após dia, deixa muito claro aí, ó, ensina-me a contar o meu dia. O que é contar o dia? É um após o outro, né? Um dia vivido, um após o outro. É cada dia, Senhor, é cada dia. Esteja comigo cada dia. Sabe por que a gente não tem, Áurea, um coração sábio? É porque nós não temos esse cada dia com Deus. Nós temos momentos com Deus. Uma vida de momento, querido, vai te levar a fracasso espiritual. Deus não te quer com momentinhos com Ele, não. Hoje eu vou ali no culto.
Ah, hoje eu vou ali numa reunião religiosa. Ah, hoje eu vou ali fazer uma atitude que um cristão faz. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor chama para relacionamento. É dia após dia. De segunda a segunda. Dia após dia com ele. Foi o que ele pediu aqui. Foi o que Moisés pediu a cada dia. Né? Me ensina a contar os meus dias. Dia após dia. Para que eu alcance um coração sábio. E só o Senhor pode promover para nós o recurso de ter um coração sábio. Lembrando que um coração sábio, querido, ele vai te levar pelo um bom caminho. Um coração sábio vai te levar para as boas escolhas. Um coração sábio vai te levar às boas palavras. Um coração sábio vai te levar a um bom entendimento. Falar de sabedoria, querido, é falar do céu trabalhando em seu favor. Para nós fecharmos aí, o livro de Provérbios, no capítulo de número 2, versículo de número 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque o Senhor quem dá a sabedoria. Olha a fonte da sabedoria aí. É o Senhor quem nos dá a sabedoria. E da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Então, querido, é o Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que aquele que não tem, pede, né? Pede, se eu não me engano é Tiago que fala isso, eu não estou certo, não, mas eu acho que é Tiago que fala. Pede. Tá te faltando sabedoria, pede. Esse pedido, ele é alinhado com o céu, querido. É a vontade de Deus para sua vida. Então, pedir sabedoria, você está pedindo aquilo que o Senhor deseja te oferecer, porque tudo que o Senhor espera de você é um coração sábio. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos chama para ter uma vida de sabedoria. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos chama para viver o que é justo. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos chama para ter uma vida de justiça. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos chama para afastar das tolices da vida, das más escolhas. Então, tudo que o Senhor quer para você é uma vida de sabedoria, porque uma vida de sabedoria é uma vida que vai te levar as atitudes certas. E é interessante quando a gente fala de sabedoria, Áurea, porque a sabedoria, ela vai se materializar nas nossas ações. Ela se materializa nas nossas ações. E as nossas ações, o tempo vai dizer quem é o seu coração. É o tempo que vai falar isso, porque isso é algo que está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós, que é jogado para fora, querido, não tem engano. Mais cedo ou mais tarde, né? Você pode até ser enganado pelo seu coração acerca de quem é você, mas as suas atitudes ao longo do tempo vai falar se você tem um coração sábio ou não. Guarda isso no seu coração, não despreze a palavra do Senhor. O que o Senhor tem para nós é o de melhor, e o de melhor neste momento de reflexão, neste dia, procure um coração sábio. Um coração sábio vai te levar para mais perto de Deus. Falar de sabedoria é falar de relacionamento com Deus. É falar de intimidade com Deus, porque o Senhor, ele é o canal da sabedoria, né? A fonte da sabedoria que vai nos encher. Que Deus te abençoe grandemente para que você tenha aí entendimento acerca da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento de reflexão na tua palavra. Nós oramos agradecidos também por cada um que está conosco e ainda aqueles que estarão, Senhor, seja Deus pelo Facebook, seja pelo YouTube, ou qualquer uma outra forma, Senhor, que nós temos, ó Pai, que faz esse culto chegar mais longe. Assim nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor abençoe cada um que está conosco ou que venha estar mais tarde, mas que a bênção do Senhor possa ser presente, trazendo o entendimento da tua palavra. Obrigado pelo dia, as bênçãos do dia, a presença do Senhor na nossa vida, por cada um que neste momento cultua o Senhor juntamente conosco. Assim nós oramos agradecidos, pedindo a bênção do Senhor em favor de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.